Mais uma vez, Senhor, nos rendemos diante da Tua Palavra. Como nós precisamos, Senhor, da Tua Palavra e como nós precisamos de Ti, Senhor. Que abre o nosso entendimento, que ilumina, Senhor, o nosso entendimento e nos capacita a compreender, a apreender, a discernir, Senhor, a Tua voz, mesmo em meio às vozes humanas, mesmo em meio a palavras humanas. Faça isso, Pai, mais uma vez nessa noite, para a Tua glória e para que a Tua vida continue fluindo no nosso meio, crescendo no nosso meio, em nome e para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom, eu disse que hoje é o nosso terceiro encontro e eu achei que nós poderíamos lembrar um pouquinho, né, daquilo que foi dito no primeiro e no segundo. O que é que nós vimos até aqui? Nós vimos que o livro de Atos narra como foi a resposta dos discípulos diante da última e grande ordem do Senhor, da grande comissão, de irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer a tudo o que Jesus havia ordenado. Grande foi a missão que o Senhor confiou aos seus. Na verdade, o Senhor confiou a maior de todas as missões a homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor até o fim. E a gente viu que se havia algo que esses homens e mulheres tinham em comum, foi a fidelidade e o amor ao Senhor. Que eles foram escolhidos não por serem grandes humanamente, mas foram escolhidos para serem fiéis. Nós fomos escolhidos para sermos fiéis ao Senhor. Amém? E por causa da ordem ide, eles, os discípulos, foram. E as portas do inferno não prevaleceram, e as portas do inferno não têm prevalecido contra o avanço da igreja, debaixo da ordem do Senhor Jesus, mesmo com forte oposição, a sua igreja avança. Enquanto fiel e em ação, fazendo o que foi gerada para fazer, a igreja avança e o reino do Senhor cresce, se expande. E avança porque o Senhor, Ele nos criou para sermos seus cooperadores, porque Ele faz por meio de nós, Ele faz por meio do nosso trabalho, por meio dos nossos atos, mesmo a partir de atos que possam parecer normais, ordinários, não espirituais. Então nós caminhamos juntos com o Senhor, agindo, respondendo em fidelidade, respondendo ao profundo desejo do coração do Senhor de salvar os que estão perdidos, porque Jesus, Ele veio para salvar os perdidos, a igreja existe para salvar os perdidos. Mas essa grande missão não é feita sozinha, não é feita sem a cooperação, sem a ajuda de Deus. Somos seus cooperadores na expansão do reino de Deus, e Deus coopera conosco, coopera nessa obra, Ele age, Deus age por meio de nós. E essa ação de Deus, essa cooperação de Deus, acontece em nossas vidas através de uma pessoa divina.
através da mesma pessoa que cooperou com o homem Jesus. E nós estamos então falando da pessoa do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. E esse é um grande mistério da nossa fé cristã, porque nós cremos na Trindade. Nós cremos que o nosso Deus é um, e é um em comunidade. Cremos que Ele é uma família indivisível, inseparável, unida no mais perfeito amor. Nós cremos não em 3 deuses, mas em um único Deus que existe em 3 pessoas de eternidade em eternidade. Para quem quiser saber mais sobre a Trindade, existe uma mensagem minha no aplicativo da igreja ou no YouTube, que leva o título Por que é importante crer na Trindade? E se você tem dúvidas ou ainda não assistiu, seria importante assistir. Mas enfim, hoje finalmente, nós chegamos ao momento bastante esperado por mim, porque eu sei que tem muita gente aqui muito desejoso de saber mais, de entender mais sobre a pessoa divina que parece ser a mais misteriosa e a quem mais nós envolvemos em polêmicas e controvérsias. Nós vamos, enfim, começar a mergulhar na realidade da pessoa do Espírito Santo, que veio para completar e dar continuidade à grande missão de Deus. E para isso, por favor, acesse comigo o texto bíblico em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 8. E vai estar aqui nas telas também. Atos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vejam só, como nós vimos no primeiro livro, que seria o livro de Lucas, ali é relatado aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele começou, e isso aponta para o fato de que Atos é uma continuidade. É uma continuação da obra que Jesus começou ali no primeiro livro, no livro de Atos. No livro de Lucas. Em Atos, Jesus ele continuou a fazer e a ensinar. E é assim que o Senhor ele age, ele trabalha. Ele faz e ensina. Sempre juntos. Sinais, curas, maravilhas, sempre acompanhados de ensino, de entendimento. Ação e entendimento caminham juntos. Versículo 2, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Por meio do Espírito Santo. Durante o ministério de Jesus, não existe uma menção de que o Espírito estava sobre alguém, a não ser em Jesus, sobre Jesus. No batismo ali nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, como uma pomba. E Lucas 4, versículo 1, vai nos dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, e nós vamos começar a nos habituar
Com essa linguagem, cheio do Espírito Santo, Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo tentador, e pelo Espírito, cheio do Espírito, ele resistiu e venceu o tentador, venceu a tentação. Versículo 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino. E nós falamos um pouco do reino, da realidade do reino no último encontro, na segunda parte. Versículo 4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Esperem, esperem, porque assim como o homem Jesus precisou ser ungido pelo Espírito para o ministério, os seus discípulos também teriam de esperar pela capacitação do Espírito Santo. Versículo 5, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Os 120 discípulos e discípulas também, como Jesus, seriam cheios do Espírito Santo. Versículo 6, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Ou seja, não se distraiam, o foco é outro, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diz a palavra do Senhor. Amém, amém, amém. Eu me lembro do dia 22 de maio do ano 2000, de um acontecimento que marcou profundamente a minha vida. Foi uma segunda-feira, e eu me lembro que inspirado pela palavra que eu tinha ouvido no culto de domingo, por causa dessa palavra, eu tinha passado o dia todo, a segunda-feira inteira, na expectativa de algo novo no Senhor. Eu era recém-convertido a Cristo, né? Eu tinha 3 meses de conversão, mas eu logo percebi que seguir a Cristo não era tão fácil assim. Era glorioso, mas havia uma cruz que precisava ser carregada dia após dia. E por causa dessa minha nova fé em Cristo, eu passei a ser reprimido em casa. Meus pais não aprovavam a minha fé, minha avó não aprovava. Minha irmã contava para as amigas que eu tinha ficado louco. Meus amigos céticos só esperavam para ver quanto tempo aquela fase do Juliano ia durar. E por causa então de tanta falta de apoio e por toda essa resistência, né, da parte de todos aqueles com quem eu convivia, a minha alma ela começou a ficar cansada. Eu era crente em Jesus, eu era feliz em Jesus, mas eu estava precisando de um ânimo, de uma força, de um poder.
E na verdade, desde o dia que eu vi algo, desde o dia que eu vi a família que me ganhou para Cristo, orando de forma diferente, orando em línguas estranhas, desde o dia que eu testemunhei na sala dessa preciosa família temente a Deus, desde o dia que eu vi os membros ali orando por meio daquilo que me parecia gemidos, apesar de um tanto quanto assustado e surpreso ali, no começo, depois de ser instruído, eu passei a olhar para aquilo de forma diferente, eu passei a desejar, e eu passei a buscar por essa realidade em Deus. O pastor Horácio, que hoje está com o Senhor, ele me contava de como o Espírito usava ele nas ações missionárias, de como surdos e tantos outros enfermos eram sarados instantaneamente. E duas das filhas do pastor Horácio, a Marta e a Andréia, elas me contaram que tudo aquilo, toda essa realidade no Espírito, havia começado num retiro, quando o pastor havia colocado as mãos sobre elas, e elas caíram, por causa de uma força maior, as duas caíram ao mesmo tempo, e logo que elas caíram, quando elas tentaram perguntar uma para a outra o que estava acontecendo, elas não falaram em português, mas falaram em línguas desconhecidas. E nessa segunda-feira então, do dia 22 de maio de 2000, depois de um dia de trabalho, depois de um dia cheio de expectativa, chegando em casa, eu entrei no meu quarto, eu tranquei a porta e eu passei a orar e a buscar ao Senhor. E eu dizia ao Senhor que a minha alma estava abatida, eu dizia o quanto eu estava cansado, eu passei a clamar dizendo o quanto eu precisava dele, de como eu precisava das verdades ali descritas na palavra de Deus. E eu me lembro de ter citado textos de João, onde Jesus dizia que tudo quanto pedíssemos em seu nome, Ele faria para que o Pai fosse glorificado. Peçam e será feito. Foi isso que Ele tinha dito. E eu pedi. Eu clamei pelo Espírito Santo, eu pedi a edificação do Espírito Santo, mesmo sem entender muita coisa, eu era recém-convertido, mesmo sem entender muita coisa, eu clamei pelo Espírito Santo, especialmente porque eu tinha me lembrado também as palavras do apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, que aquele que falava em línguas, edificava-se a si mesmo. E eu estava precisando de edificação, eu precisava de força, eu precisava do Espírito Santo. E eu me lembro que de repente eu percebi algo acontecendo, algo dentro de mim, querendo fluir, querendo fluir para fora, e quando eu me vi, algo de dentro para fora começou a fluir, algo glorioso, algo poderoso, mas algo gentil, doce. E eu era inundado de uma alegria, de uma alegria incomparável, difícil de descrever. E eu fui
inundado de ânimo, inundado de fé, inundado de temor. E eu caía de um lado, e levantava e caía do outro. E esse som fluindo alto, forte. E eu ria, e eu chorava. Era como se eu estivesse no céu, estando aqui na terra. E de repente, a minha mãe, que tinha acabado de chegar em casa e ouviu aquele som, ela assustada, ela bateu na porta do meu quarto e começou a me chamar: Juliano, Juliano, o que está acontecendo? E batia: Juliano. E aí dentro de mim eu não. Porque o Espírito Santo é gentil. Ele não é como os espíritos imundos que se apoderam, que possuem as pessoas contra a vontade delas. Mas quando a minha mãe bateu na porta, parou tudo. Parou, e eu por dentro, não. Queria que durasse. Mas aí eu me lembro que eu abri a porta do meu quarto e eu olhei para ela. E a primeira coisa que eu disse para ela, pela primeira vez em toda a minha vida, foi: mãe, eu te amo. Depois de anos de incompreensões, depois de anos de desencontros, depois de anos de uma relação fruto do pecado em nós, pela primeira vez em 26 anos, movido pelo Espírito Santo, sarado pelo Espírito Santo, capacitado no poder do Espírito Santo, eu finalmente colocava para fora tudo aquilo que desde pequeno eu tanto queria dizer, a verdade que eu tanto queria colocar para fora. Eu te amo. Eu te amo, mamãe, eu te amo. Minha mãe está aqui. Cadê ela? E aí eu abracei ela. Era tanta ternura, algo cheio do Espírito Santo, né? E eu abracei ela e ela ficou toda dura assim, sem saber como reagir, né? Imagina a situação, e o rosto dela, a expressão do rosto dela entregou o que ela estava pensando, né? Porque se antes ela me achava louco, agora eu era caso para internação. Foi quase. Mas eu creio que vale a pena repetir algo que eu já contei aqui, sobre a definição de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que eu ouvi do falecido pastor e doutor Russell Shedd. Algo muito simples, mas muito profundo, verdadeiro, né? Ele disse que o Espírito Santo é Deus, e Deus é amor. E portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. E uma forma de provar se uma experiência espiritual é do Espírito Santo, uma forma de provar essa experiência é avaliando o fruto. É olhando para o fruto. Porque se alguém cai, pula,
dança, rodopia, sapateia, ora em línguas, profetiza, faz maravilhas, mas não tem amor, é fogo estranho. E o meu professor do seminário, o pastor José Ayrton, ele já dizia que poder sem amor é feitiçaria. Porque o poder de Deus é o amor de Deus. Deus é amor, diz a palavra. O amor é a marca do Espírito. Mas esse episódio da segunda-feira do dia 22 de maio mudou a minha vida. De novo. De novo, outra vez, não se enganem, eu já era crente, muito crente, não tenham dúvidas, mas alguma coisa ficou diferente, alguma coisa. Atos 1:8, mas vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, assim como aconteceu com Jesus. Vocês receberão poder, força, ânimo, amor, compaixão, habilidade, capacidade no Espírito Santo. Algo ficou muito diferente. Algo mudou. E eu sei que eu estou aqui andando, sobre águas turbulentas, Muitas vezes nós colocamos a pessoa do Espírito Santo em discussões acirradas, existem fortes opiniões divergentes em extremos diferentes, mas a partir de hoje, como comunidade, nós vamos buscar alinhar o nosso entendimento, mas não em cima de experiências pessoais, mas principalmente baseados no ensino e na revelação do texto bíblico. Amém? E nesse início de introdução à santa pessoa chamada de Espírito Santo, eu queria começar respondendo uma ou mais perguntas. Por quê? Por que seria necessário, por que seria importante falar da pessoa do Espírito Santo? Qual seria a relevância, de conhecer mais? Por que não focar apenas em Jesus? Ou em Deus? Primeiro, porque na adoração, adora-se a partir de um conhecimento. Nós adoramos a quem conhecemos, nos relacionamos com quem conhecemos. O conhecimento é a base da adoração. Palavras do Senhor Jesus, quando Ele orou ao Pai, ali em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que te conheçam. A base da salvação, a base da vida eterna é o conhecimento de Deus, conhecimento que vem da revelação bíblica, e conhecimento que vem do próprio relacionamento vivo com Deus. É um relacionamento vivo. E sendo o Espírito Santo uma das pessoas da unidade de Deus, sendo o Espírito Santo parte da Trindade, conhecer o Espírito é essencial para o conhecimento mais pleno de Deus. Conhecer o Espírito é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Segundo,
é importante falarmos da pessoa do Espírito Santo, justamente para que fique claro, muito claro, que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, ele não é uma força impessoal, um poder, uma capacidade simplesmente, mas o Espírito é uma pessoa, ou seja, relacionável, com quem podemos nos relacionar, com quem precisamos nos relacionar. O que a Bíblia nos diz? Que o Espírito Santo, por exemplo, tem vontade, como uma pessoa. A Bíblia diz que é o Espírito quem distribui os dons conforme a sua vontade. 1 Coríntios 12, 11. Os dons são do Espírito Santo e é o Espírito quem distribui esses dons como quer, quando quer, para quem quer. Ele tem vontade. E a Bíblia nos diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30. O que significa dizer que o Espírito, como pessoa, tem sentimentos, que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer mexe com a pessoa do Espírito. A Bíblia ainda diz que o Espírito Santo consola, conforta, ensina, e diz que foi enviado pelo Pai, João 14, 26. Alguém que consola, ensina e que foi enviado, uma pessoa. Romanos 8, 26, é o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, não sabemos pedir como devemos, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Impessoalidade nenhuma intercede por alguém. E concluindo o argumento da pessoalidade, Jesus, o Senhor, ainda disse que rogaria ao Pai para enviar outro Consolador, para ficar conosco para sempre, o Espírito da verdade que habitaria em nós. João 14, 16 e 17. E algo importante nós percebermos no grego bíblico, na língua original do Novo Testamento, é que existem duas palavras no grego que podem ser traduzidas como outro no português. Porque Jesus, ele disse que pediria ao Pai para enviar outro Consolador. E essas duas palavras gregas são héteros e allos. E a palavra héteros significa outro, mas outro de um tipo diferente, outro de um outro tipo. E allos significa outro, mas outro de um mesmo tipo, um outro do mesmo. E Jesus disse que enviaria outro Consolador. E aqui o outro é a palavra grega allos, ou seja, um outro do mesmo tipo, um outro igual. Jesus, ele foi o primeiro Consolador enviado pelo Pai, e Jesus pediria ao Pai para enviar um outro Consolador do mesmo tipo, um outro Consolador assim como Jesus, uma outra pessoa divina assim como Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa igual à pessoa de Cristo Jesus. E por hoje, a terceira e última razão do porquê seria importante falarmos e conhecermos mais da pessoa do Espírito Santo. É importante
conhecermos o Espírito, para entendermos o que Jesus chamou de o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui no telão, Lucas 12, versículo 10, palavras do Senhor Jesus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. E essas palavras registradas em Lucas, elas ecoam as palavras registradas em Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32. Palavras do Senhor Jesus: por isso digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Hoje nós não vamos ter tempo de nos aprofundar nessa palavra, né, difícil do Senhor. Mas por hoje nós vamos perceber o contexto dessas palavras. Nós vamos buscar ver por que Jesus disse essas palavras, né? O que foi que aconteceu que fez o Senhor dizê-las. E no versículo 22 de Mateus 12, nós vamos ficar sabendo que Jesus ele havia curado o endemoniado, que era cego e mudo. E os fariseus que testemunharam esse ato, eles disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, que era o maior dos demônios, segundo a crença deles. Pelo poder de Belzebu, quando nós sabemos que Jesus fazia o que fazia no poder do Espírito Santo e não no poder de Belzebu. E a blasfêmia contra o Espírito Santo se caracterizou como então? Como é que se definiu a blasfêmia contra o Espírito? Na atribuição de uma obra do Espírito a um demônio. Uma obra do Espírito, uma obra que dizia algo sobre o caráter do Espírito, foi atribuída a um demônio. O crédito da obra do Espírito foi dado a outro. Eu me lembro, no primeiro ano do seminário, um professor que sempre me pareceu seco, né, distante. Ele tinha algo, né, ali. E ele, no meio da aula, ele disse categoricamente que falar em línguas era coisa do diabo. Ele atribuiu o falar em línguas ao diabo. Eu preciso fazer um comentário, né, obviamente, sobre o pecado que leva à morte, né? Pecado mortal, né? O que seria, né? Esse pecado que leva à morte, o que seria? O pecado mortal não é um incidente, não é um episódio. O pecado mortal, né, que leva à morte é um estado de ser.
É um estado. E uma pergunta, né, que já me fizeram, e de tempos em tempos ela volta de forma diferente, mas a pergunta é assim, olha, se um homem crente em Jesus, fiel a vida toda à sua esposa, se um dia ele cair e no momento do pecado ali, da traição, ele tiver um infarto e morrer, ele vai para o inferno? Como é que você responderia? Em última instância, quem sabe é Deus. É Ele que sabe, né, de tudo, mas se for conforme esse script, assim, direitinho, eu creio que não. Por quê? De novo, porque o pecado mortal não é aquele pecado que você comete sem ter tido tempo para pedir perdão. Pecado mortal não é um incidente. O pecado mortal é uma condição permanente. É uma forma de viver, é um estado de ser. O pecado que leva à morte é um estado de falta de sensibilidade. Reconhecendo ou não que algo é errado, a pessoa ela vive naquela condição, sem sensibilidade, vive naquele estado pecaminoso, achando que está tudo certo, sem arrependimento. E da mesma forma, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado mortal enquanto permanecer como um estado de ser. Não é um incidente, não é aquilo que é vivido de forma temporária, por um período. E no Evangelho da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, não existe pecado maior do que a salvação pela graça mediante a fé. E se alguém um dia blasfemou ou vivia em um estado de blasfêmia contra o Espírito, em fé e arrependimento no sangue e na ressurreição do Senhor, existe graça, existe perdão maior do que qualquer pecado. E isso precisa ficar muito claro, igreja. Muito claro. Salvação é pela graça, mediante a fé na obra do Cordeiro de Deus, que veio viver uma vida justa e santa, morreu pelos nossos pecados e nos justificou na sua ressurreição. Mas voltando para o assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo, conhecer o Espírito nos ajuda. Nos livra do erro de vivermos num estado de ser. Para quem tiver ouvidos para ouvir. Conhecer o Espírito Santo é o que nos livra de vivermos debaixo de um entendimento que pode fazer com que alguém esteja blasfemando contra o Espírito. E eu penso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso pode acontecer por meio de duas vias. De duas vias, e não de apenas uma. Porque no caso desses fariseus, uma das vias foi o quê? Eles atribuíram uma obra do Espírito a um demônio. Atribuíram a obra do Espírito a um outro ser. Mas eu creio que a outra via também é blasfêmica, porque não seria uma blasfêmia também atribuir a obra de demônios, ou a obra de fulano ou cicrano, como sendo do Espírito? Quando não é o caso, dizer que uma obra de terceiros é do Espírito, não seria de igual modo blasfêmico?
Dizer assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito, não seria uma blasfêmia contra o Espírito. Porque assim como nós vamos ver mais para frente, o Espírito da profecia é o Espírito Santo. E dizer algo que o Senhor não disse, como se Ele tivesse dito, é atribuir algo a Ele que não nasceu nele. E mais, afirmar categoricamente que isso ou que aquilo foi direção do Espírito, sem que tenha sido, não seria a mesma coisa? Dizer que algo veio dele, se ele nada teve a ver com isso, seria o quê? Atribuir algo ao Espírito, sem que tenha nascido no Espírito, dizendo sabe-se lá o quê, sobre o caráter do Espírito Santo, não seria uma blasfêmia? Eu penso que sim. Até porque, como foi dito em uma outra ocasião, o grande pecado da humanidade é o pecado da idolatria. E a idolatria faz justamente isso. A idolatria atribui a outros o que deveria ser atribuído a Deus. E também atribui a Deus aquilo que não veio de Deus. Por exemplo, nós temos o famoso texto de Êxodo 32, nós já trabalhamos em outra ocasião um pouco sobre o texto, mas esse texto relata a idolatria do povo, envolvendo ali o bezerro de ouro fundido. É um texto bastante conhecido, quando o povo pressionou Arão, porque Moisés estava demorando para descer da montanha, e o povo então pressionou Arão para fazer Deus se manifestar, e Arão então, ele fez o que o povo queria. E aí ele fundiu o bezerro de ouro. E depois de ter fundido, ainda foi declarado que aquele bezerro é que tinha tirado o povo de Deus do Egito. Atribuíram ao bezerro a obra da salvação do seu povo. E Arão, ele ainda teve a ousadia, depois, se você quiser olhar ali com mais cuidado, Arão, ele teve a ousadia de declarar que aquele bezerro era Yahweh. Yahweh. Quando você for ler ali, e perceber a palavra Senhor, escrita toda ali com letras maiúsculas, no Antigo Testamento é a tradução de muitas Bíblias, do tetragrama, o YHWH, que representa o nome de Deus, Yahweh, Javé ou Jeová. Arão fundiu um bezerro de ouro e levantou um altar a Yahweh. Êxodo 32, versículo 5. Idolatria é uma blasfêmia. É blasfêmia. Dizer que outros seres criaram o universo é uma blasfêmia. Dizer que nada criou tudo é idolatria, é blasfêmia. E eu traria um alerta aos meus amigos católicos, porque o que seria atribuir uma dádiva a um santo? Atribuir uma dádiva até mesmo à pessoa preciosa de Maria. Não seria idolatria, não seria uma blasfêmia. Porque a Bíblia, ela diz que todo
todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus, todas. Efésios capítulo 1, versículos 3. Todas as bênçãos vêm dele, estão em Jesus. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vem de Deus e de mais ninguém. Não atribuamos a outro, não vamos dar crédito a outro, não sejamos gratos a outro. Se preciso for, se arrependa e atribua todas as bênçãos a Deus. Dê o crédito, dê o louvor de tudo o que é bom a Deus e seja grato, seja grata a Deus. E aos meus amigos evangélicos, eu preciso trazer também um alerta. Jeremias capítulo 7, versículo 30 e 31, que estará também na tela. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome para o contaminarem. Blasfêmia. Edificaram os altos de Tofete no vale de Ben-Hinom para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Já te pediram para sacrificar os seus filhos, a sua família, as pessoas mais próximas? Em nome de Deus. Que Deus. Quando ídolos são trazidos ao templo do Senhor, quando ídolos são trazidos ao altar do Senhor, como se esses ídolos tivessem algo a ver com o nosso Senhor. Quando sacrifícios que nunca foram ordenados por Deus, quando atribuímos a Deus algo que não condiz com o caráter de Deus, blasfemamos contra Ele. E o nome desses ídolos que são trazidos ao templo, que são trazidos ao altar: mamon, dinheiro, riquezas, ganância, bem-estar, para mim, minha vida, minhas coisas, meu. E quais são os sacrifícios que você tem feito? Em nome de quem? Em troca de quê? Deus pediu. Mas o que é que esses sacrifícios, o que é que esses propósitos dizem sobre o caráter de Deus? Por acaso Yahweh é como os deuses pagãos? Não atribuamos a Deus aquilo que não vem dele e que não reflete o seu caráter. Amém? Vamos orar.
Mas antes de orarmos, um pouco antes do culto, eu fiquei sabendo que alguém hoje deseja publicamente expressar a sua fé, hoje deseja publicamente entregar a sua vida a Jesus. E nós, como comunidade, queremos dar espaço para essa manifestação, para essa entrega, para essa atitude de fé. A irmã Kátia quer trazer ela aqui, quer estar com ela aqui. Eu não sei se existe mais alguém no nosso meio. Eu não sei se algo aconteceu no seu ser, em meio à palavra, nasceu algo no seu coração e você gostaria, você quer, você percebeu que precisa viver essa nova realidade que é só possível em Cristo Jesus. Eu não sei se você se percebeu como quem estava andando em um estado. Eu não sei se você se percebeu que um coração que precisa se arrepender da idolatria, da blasfêmia contra o Espírito hoje, precisaria se manifestar e clamar pelo perdão de Deus. Clamar na fé em Cristo Jesus, na ação, na cruz, na graça, na morte, na ressurreição do Filho de Deus que veio para o mundo para salvar todo aquele que havia se perdido. Se você se percebe como um desses ou uma dessas a quem Jesus veio buscar, e hoje, dia 23 de junho de 2024. Se você, assim como, qual o nome dela? Assim como a nossa querida irmã Vanessa está fazendo hoje, se você assim também desejar, eu te convido, enquanto nós estivermos orando, a se levantar do seu lugar e vir até aqui à frente. Vir aqui até o altar, que é o lugar de encontro, é o lugar de entrega, é o lugar onde expressamos a nossa fé, onde expressamos a nossa confiança, a nossa adoração ao Senhor. Se você também quiser corresponder a Ele, venha. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor.